Um dia para honrar aqueles que disseram sim ao chamado, mesmo quando isso custava tudo. Aqueles que Deus levantou para cuidar do nosso coração. Nossos pastores não são apenas líderes, são pessoas que carregam o peso de almas, guardiões da verdade, refúgio em tempos de dor, voz, direção, cuidado que não depende de aplausos e holofotes, mas depende de Deus, somente de Deus. E hoje Deus nos dá um presente. Além de poder celebrar nossos pastores, Maxwell e Priscila, temos a oportunidade de celebrar o pastor do nosso pastor, o pastor Aguinaldo. Obrigado. A Vinde manifesta gratidão a vocês nesse dia. Vocês nos ensinam a permanecer, nos ensinam a ouvir a voz de Deus e a obedecer mesmo quando dói. Vocês nos ensinam com palavras, mas nos transformam com o exemplo. Nos corrigem, nos impulsionam, nos cobrem e nos mostram que o evangelho de verdade vale a pena. Maxwell e Priscila, obrigada pelo seu pastoreio diário e firme. Pastor Aguinaldo, obrigada por estar aqui sem estar e por exercer cuidado sobre nós. Você nos faz ganhar impulso. O reino e todos nós ganhamos muito com essa aliança e com esse legado que se estenderá por gerações. Hoje, com gratidão e honra, dizemos obrigado por liderarem com o coração de Cristo e por nos mostrarem o caminho com a vida de vocês. Feliz Dia do Pastor. Você está nos domingos por uma vida sem medida. A vida que Deus sonhou para você. Esse é um tempo onde temos recebido um alerta de Deus. Um chamado para romper com os limites que homens e mulheres de Deus, por tradição, religiosidade ou medo, aprenderam a aceitar como normais. Enquanto o mundo nos ensina a viver por medidas, controlando sonhos, podando passos e restringindo possibilidades, o céu grita uma verdade incontestável. Deus não tem limites. E você, como filho dele, também não deveria ter. E se prepare para receber uma palavra do céu através da vida dele. Casado com Neide, pai de Sofia, Rebeca e Júnior, Aguinaldo Valadares é pastor da Central de Petrópolis, secretário-geral de Educação Cristã da Igreja Metodista Wesleyana e é um verdadeiro homem do Evangelho. Tem como propósito de vida servir ao reino de Deus e executa essa missão em amor e com muita dedicação. Pastor, mentor, palestrante, discipulador, Aguinaldo define sua vida ministerial como uma jornada extraordinária e atua de forma relevante no cenário atual da igreja brasileira. Faz parte da Vinde ativamente através do pastoreio que exerce ao nosso pastor e nossa igreja é imensamente abençoada através dessa relação. Que privilégio poder ouvi-lo mais uma vez. Com imensa satisfação e alegria, vamos receber agora Pastor Aguinaldo Valadares. Olá, Vinde, boa noite, graça e paz, amém? Bom demais estar com vocês mais uma vez. Vocês estão me tirando constantemente da minha igreja. E eu já estou começando a ficar preocupado. Meu coração está se tornando Vinde demais, amém? Glória a Deus por estar aqui. Meus parabéns, pastor Maxwell, pastora Priscila, pelo dia do pastor. O nosso, dentro da denominação, foi comemorado dia 24, hoje esse dia nacional do pastor. Meus parabéns, Priscila, também pelo seu aniversário, que foi quinta-feira a última agora, é isso mesmo? Amém? Seja próspera, abençoada e feliz. Que Deus te dê a graça desse homem melhorar muito mais do que ele já melhorou para te fazer realizado. Amém? Pois ele nasceu para isso. Amém? E pode cobrar dele, né? O pastor Aguinaldo disse que você nasceu para me tornar realizada. Que palavra difícil, hein, cara? A partir de hoje o discurso vai mudar lá na sua casa, entendeu? Estou acompanhado da minha esposa, minha digníssima, a mulher mais maravilhosa do mundo. Fica de pé, filha. Dê o ar de abrilhantar essa noite aqui. Mostre a sua beleza para todos, amém? Somos casados há 30 anos, somos muito felizes. E hoje estou acompanhado de um discípulo querido, o nosso presbítero Guilherme Zacher, aspirante ao ministério pastoral também.
e a sua esposa Bia. Fique de pé também para vir te conhecer um pouco mais, amém? Deus abençoe. É um prazer tê-lo aqui comigo, amém? Quem está disposto a crescer aí, diga glória a Deus. Senti disposição para crescimento mesmo, amém? Aumenta o teclado um pouquinho mais aqui para mim, nós dois, hein? É eu e você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 14. Se alguém me disser que Deus não tem medida para levar alguém, eu já não duvido mais, porque nos últimos anos Deus me fez crescer muito, irmãos, amém? Isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele, é óbvio. Nosso crescimento, ele parte de uma decisão de Deus em investir nas nossas vidas. A parábola que nós vamos ler agora, ela vai nos dar a convicção e a certeza que crescer parte daquele que nos chamou para o crescimento, pois quem distribuiu os talentos foi o Senhor, que era possuidor deles. Mas, em segundo lugar, parte de nós também que recebemos esse talento, e com esse talento vem algumas mensagens, entre elas a confiança que alguém está depositando em nós, no caso o Senhor, portador desses talentos, e depois das atitudes que tomamos como reação a essa confiança que alguém depositou em nós. Nos últimos 30 anos eu saí de um dependente químico para um pastor e secretário-geral de educação da nossa denominação. Nos últimos 30 anos eu saí de um desacreditado para alguém que hoje muitas pessoas têm acreditado e até depositado a sua confiança na minha liderança. Nos últimos 30 anos eu saí de um ser insignificante para um esposo relevante e um pai de 3 filhos que Deus tem me dado. Nos últimos 30 anos Deus me fez crescer do Aguinaldinho, que andava pelas ruas de Viçosa e que ninguém dava crédito, para o pastor Aguinaldo hoje, que anda pelas ruas de uma cidade e que pode andar de cabeça erguida. Eu vou repetir, isso não tem nada a ver comigo, amém, irmãos? Isso tem a ver com Ele que me chamou e me fez crescer e estar nesse lugar. Se dependesse de mim, nos últimos 30 anos eu teria regredido, decrescido, eu teria diminuído. Mas aprove ao Senhor nos últimos anos me fazer crescer. Então, se tem alguém que pode falar a vocês nessa noite sobre crescimento, sou eu, porque Deus me deu a graça de usufruir do crescimento que Ele proporcionou para a minha vida. E eu vou falar de novo para você não me interpretar mal, isso não tem nada a ver comigo, não estou procurando me exaltar, mas tem a ver com Ele. Quem experimentou pode compartilhar, amém, irmãos? Hoje à tarde escutei Benz Washington em uma das suas falas dizendo que nós vivemos 3 fases da nossa vida. A primeira delas é a fase do aprendizado, a segunda fase é a fase da conquista e a terceira fase é a fase da retribuição. O crescimento, ele tem a ver com essas 3 fases. Há um tempo de aprendizado. O Ribeiro de Querite foi esse tempo para Elias, que o preparou para a conquista e depois para a distribuição de tudo aquilo que Deus havia dado a ele. As ovelhas que Davi passou anos cuidando, as ovelhas do seu pai, foi o campo de treinamento, foi a malhada que deu a ele o aprendizado necessário para que ele pudesse conquistar primeiro os 400 valentes e depois uma nação inteira. E depois de conquistar uma nação, generosamente ele deu o que ele tinha recebido para aquela nação. O deserto, depois vamos lá um pouco antes, os 40 anos na casa de Faraó, e depois o deserto. A vida de Moisés é dividida em 3 fases de 40 anos. 40 anos dentro do palácio de Faraó, 40 anos no deserto, tomando conta do rebanho do seu sogro, e 40 anos tirando o povo da escravidão do Egito e preparando para conquistar a terra prometida. Os 80 anos da vida de Moisés foram 80 anos de preparo, para depois 40 anos de conquista, e esses 40 anos se tornaram também o tempo onde ele distribuiu e contribuiu tudo que ele tinha recebido.
Eu queria que antes que nós lêssemos o texto, você identificasse em qual fase você está. Você está na fase do aprendizado, da conquista ou da retribuição de tudo aquilo que você conquistou? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor Deus. Obrigado, Pai, por estar aqui com essas pessoas. Obrigado por nessa noite poder compartilhar um pouco do que eu tenho recebido de Ti, ó Senhor. E o apóstolo Paulo nos ensinou, porque nós recebemos, nós temos o que entregar ao Senhor. E eu quero entregar aquilo que eu recebi de Ti, reconhecendo que ninguém seria e nada teria se não fosse Tu que estivesse comigo e me escolhido para tal missão e tarefa, Pai. Mas eu sei que o Teu propósito, Senhor Deus, necessita mais do que a minha transformação. Há pessoas aqui que serão levadas a outros níveis, ó Senhor Deus. Há pessoas aqui que serão conduzidas a ambientes de crescimentos que elas nem mesmo imaginam. Aliás, algumas delas já estão nesses ambientes, ó Pai amado. E a minha oração é que de alguma maneira a Tua palavra possa desatar, Senhor Deus, essas fases, transicionar essas pessoas, ó Pai. Ó Pai, levá-las para um nível mais elevado, Senhor Deus, de tal maneira que amanhã eles estejam em um lugar como esse, compartilhando e dizendo: nos últimos anos eu cresci muito, porque o Senhor decidiu investir na minha vida, Pai. Dai-nos a Tua palavra e sairemos daqui plenos e convictos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou o que, irmãos? Os seus bens. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Versículo 15. A um deu quantos, irmãos? 5 talentos. 5 talentos. A outro deu quantos? 2 talentos. E ao outro ele deu quantos? 1. De acordo com o quê? Com a capacidade de cada um. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro. Diga comigo: escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também, o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui os outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e dei ao que tem quantos? 10. Porque no reino de Deus, quem tem mais, mais. Amém, irmãos? Você pode até não gostar dessa matemática, mas ela não é minha. No reino dos homens, nós pensamos que tem menos vai receber mais. Mas no reino de Deus é quem mais, mais. Porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem,
até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Misericórdia, diga comigo, misericórdia. Quero falar nessa noite com os irmãos sobre aumentar capacidade, amém, irmãos? Aumente a sua capacidade. Obrigado, Renan. Aumente a sua capacidade. Quem entende isso? Diga glória a Deus. Nós estamos num ambiente muito favorável para crescimento. Nos últimos dias, semanas, essa igreja tem falado sobre uma vida sem limite, uma vida sem medida, uma vida expansiva, uma vida em crescimento. Esse ambiente gera em nós a palavra que nós precisamos para que nós possamos acreditar para o que nós estamos sendo chamados, para onde estamos sendo levados. Nesses dias, alguns sairão daqui e continuarão no mesmo lugar, na mesma estatura, enterrando os seus dons e talentos, as suas capacidades. Mas em dias como esse, pessoas pegarão cada palavra, abraçarão cada promessa e sairão daqui dispostos a negociar aquilo que Deus deu, fazer crescer e multiplicar o que tem recebido do Senhor. Em ambientes como esse, irmãos, é que surgem aqueles que transicionam, que mudam de níveis. São em ambientes como esse que surgem aqueles que se destacam, que crescem, que aprendendo a administrar o pouco que é confiado em suas mãos, o Senhor confia mais e mais, porque Ele demonstrou nesse lugar, nesse tempo, sob uma palavra, que Ele é um servo a qual o Senhor pode confiar coisas grandes em suas mãos, que Ele não desperdiçará essas coisas. Ao homem mais capaz, o texto diz que esse Senhor deu 5 talentos. Ao homem de capacidade razoável, Deus confiou na mão desse homem 2 talentos, e na mão do homem menos capacitado 1 talento. Mas é verdade aqui que todos receberam uma parte daquilo que o seu Senhor tinha. Eu digo sempre lá na igreja que eu sou pastor, que eu não sou esse camarada de 5 talentos, irmãos. Eu não sou o mais capacitado, eu não sou o mais preparado para receber, negociar, gerir. Eu não sou, eu tenho convicção disso. Mas também não sou esse cara menos capacitado que recebeu 1 talento. Eu não sou nem um de 5 e nem um de 1. Então eu sou quem? Eu sou esse camarada de capacidade razoável, que recebeu 2 talentos, mas que um dia decidiu olhar para aqueles que receberam 5 e saíram a negociar esses talentos e multiplicaram aquilo que tinham. Eu sou esse que, reconhecendo, já que eu não sou o mais capaz, eu vou olhar para aqueles que são mais capazes e eu vou fazer igual, para que eu tenha os mesmos resultados que eles estão tendo na sua vida. Porque isso aqui já é uma graça de Deus. Porque os bobão, como aqueles que recebeu 1 talento, por isso talvez eles sejam menos capazes e por isso ele recebeu menos, eles enterram e dizem: eu não preciso olhar para ninguém, eu já tenho o meu talento, que as pessoas me respeitem, eu sou do jeito que eu sou, esse é o meu estilo, essa é a minha forma, eu não tenho que fazer nada igual a ninguém. Esses são os menos talentosos nessa parábola, porque eles vão lá e, apesar de receberem 1 talento, que já era muita coisa, 20 anos de trabalho de um homem, de um trabalhador comum, ele enterra aquilo que ele tem, porque ele não está disposto a negociar. Na verdade, ele é preguiçoso. Ele não quer fazer o que os outros estão fazendo, ele é orgulhoso, ele não quer olhar e ter o reconhecimento que, na verdade, ele não recebeu mais do que ele tem. O que recebeu mais incomoda ele, porque ele é orgulhoso. E no orgulho dele, ele decide, irmãos, todos os dias, a continuar na sua mesmice, a fazer as mesmas coisas, a andar sobre a mediocridade. Então eles se atrofiam, e o final vocês conheceram. Os talentos representavam oportunidades que as pessoas usariam de acordo com a sua capacidade.
Os talentos também, irmãos, representam tarefas e oportunidades que nós temos na vida, que de acordo com a nossa capacidade, nós vamos desenvolvendo esses talentos e multiplicando as nossas capacidades. Agora, a grande pergunta nesse texto, irmãos, é que nós podemos fazer para aumentar a nossa capacidade? Porque foi distribuído segundo a capacidade. Essa garrafa tem 500 ml. Eu poderia ter aqui uma outra garrafa de 1 litro e uma outra de 2 litros, uma lá do outro. Eu poderia colocar o líquido de 2 litros dentro de 500 ml? Não posso colocar. A história começa com o que cada um de nós temos, com a capacidade que cada um de nós recebemos. Nós recebemos a capacidade de 500 ml, é o que nós temos hoje. Mas isso não significa que em Deus, eu precise continuar nessa capacidade de 500 ml. Isso é maravilhoso quando você entende, porque você entende que você não precisa viver de acordo com a sua capacidade hoje. Essa garrafa, ela não pode se transformar em um recipiente de 1 litro e nem de 2 litros, mas no reino de Deus, na visão do nosso Senhor, você que hoje tem a capacidade de 500 ml só, pode aumentar a sua capacidade para 1 litro, para 2 litros, 5 litros, e você pode ser amanhã alguém que Deus depositou muito mais do que você é capaz de receber hoje. Nisso isso tem um desafio de nós acreditarmos, irmãos, naquilo que Deus está nos dizendo e dizer para nós mesmos: eu vou aumentar a minha capacidade. Por quê? Porque Deus dá segundo a capacidade de cada um, mas isso não significa que Deus está disposto a permanecer, continuar dando a capacidade que você tem hoje. Eu estou aqui para dizer a você nessa noite que você está diante de Deus e de oportunidades de aumentar a sua capacidade, de se esticar, de se alongar, de se prolongar e receber muito mais do que você tem hoje, porque essa é a palavra de Deus para nós nessa história. Aquele que tinha 5 multiplicou para 10. Aleluia! Pastor Aguinaldo, hoje eu só tenho a capacidade de 5. Eu estou dizendo a você que daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você pode voltar a esse lugar e dizer: eu tinha 5, mas agora eu tenho 10, e Ele continua me dando. Agora eu tenho 11 e eu terei mais, porque o meu Deus não tem medida para derramar suas bênçãos sobre a minha vida. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, irmãos. Eu gosto desse movimento do reino de Deus. No reino de Deus nada é estático. No reino de Deus nada está paralisado. Existe sim, irmãos, uma lógica na teoria da evolução. No reino de Deus tudo evolui. Você já parou para pensar que, se fosse nos dias de hoje, Noé teria dificuldade para colocar naquela arca um par de cada animais? Porque as espécies evoluíram mesmo. Nós só não viemos do macaco, irmãos. Nós sabemos de onde nós viemos, amém, irmãos? Mas no reino de Deus tudo se multiplica, tudo evolui, tudo cresce. Quais foram as primeiras palavras que Deus deu ao homem depois de criá-lo? Deu uma tapinha na bunda dele e disse: crescei, multiplicai e povoai a terra. Sabe o que é isso? Você nem bem abriu os olhos, Deus está dizendo para você: chegou o tempo de crescimento para a sua vida. Você está debaixo de um governo. Chegou um tempo de multiplicação para você. Aonde você está não é o seu lugar. Você vai expandir, você vai conquistar, você vai se tornar uma multidão em muitos lugares. É isso que Deus está falando com o homem. Nós já nascemos debaixo desse legado, irmãos. Eu não sei porque algumas pessoas, elas insistem em continuar no lugar que elas estão, paralisadas, e como elas estão, se nós não fomos criados para isso. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Todos nós fomos capacitados por Deus. A capacidade é um dom que Deus nos deu. Não há um entre nós que não tenha sido capacitado por Deus. Ninguém pode dizer aqui: eu não tenho capacidade, eu não tenho condição nenhuma.
Uns têm a capacidade de 1 litro, outros de 2 litros, outros têm a capacidade de recipientes maiores. Como nós podemos, então, irmãos, receber de Deus e aumentar a nossa capacidade? Em primeiro lugar, guarde no seu coração, aumente sua capacidade andando em ambientes que te fazem crescer, irmãos. Veja, essa parábola vai dizer que esse homem que recebeu 2 talentos, ele olhou para aquele que recebeu 5, que saiu imediatamente a multiplicar, e ele foi e fez de igual modo. Ele escolheu qual era o lado que ele estaria, ele escolheu a quem ele seguiria. Ele poderia olhar aquele que recebeu 1 talento e enterrou, mas o que recebeu 1 talento e enterrou, não inspirou, não atraiu a sua visão. Então ele escolheu aquele que recebeu 5 e saiu imediatamente a negociar aquilo que ele recebeu. Essa parábola, no final, divide, irmãos, em 2 grupos. Aqueles que são fiéis àquilo que recebeu e estão dispostos a multiplicar, e aqueles que são infiéis àquilo que recebeu. Os que são fiéis multiplicaram e entregaram muito mais ao seu Senhor, porque crescer e multiplicar, mais uma vez eu vou dizer, não tem nada a ver com você, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com a sua esposa, tem a ver com seus filhos, tem a ver com a sua igreja. Toda vez que você cresce, você abençoa no reino de Deus pessoas e transfere legados a outros, irmãos. Porque eu fui beneficiado, pastor Maxwell, com o meu crescimento, mas a minha esposa foi muito mais, cara. Ela ganhou um homem muito melhor. A minha filha de 28 anos, ela costuma dizer lá em casa que eu subi muito a régua, o nível, e ela diz assim: pai, eu não aceito um marido que seja menos do que o senhor é com a minha mãe. E eu comecei a ver em algum momento que aquilo poderia ser uma seta que impedisse ela de estabelecer relacionamentos saudáveis. E um dia eu sentei com ela e disse: eu me sinto muito honrado em você olhar para mim hoje e ter um referencial de marido que você está buscando e está pedindo a Deus. Mas eu queria dizer para você que você vai precisar abaixar a régua um pouquinho, porque eu nem sempre fui esse homem que eu sou hoje. Há 30 anos atrás, quando a sua mãe me conheceu, ela me conheceu numa roda fética, cheirando cocaína, frequentando ambientes de bares e clubes, andando em ambientes que eu não deveria andar. Eu vivi num mundo tão promíscuo que às vezes evito até de falar sobre ele para não expor nem a minha esposa nem minha família, como agora mesmo mudei a minha fala dos ambientes que eu frequentava. No início, nós brigávamos por qualquer coisa. No início, tudo era um motivo para nós estarmos distantes e não acreditar no nosso relacionamento. Eu comecei a dizer para ela: esse homem de 30 anos depois, que cresceu tanto e se tornou referencial, você não ia querer nem passar perto dele há 30 anos atrás. Mas nos últimos 30 anos, ele foi tirando casca, mudando e transformando esse ser, e fez dele hoje o marido que ele é. Meu irmão, é irresponsabilidade sua não querer mais para você e para sua família, porque quando você crescer, quem vai ganhar mais com o seu crescimento é a sua esposa, a sua casa e seus filhos. Eu estava ontem com meu filho, pastor Maxwell, e nós estávamos indo resolver algumas coisas dentro do carro, e eu disse para o meu filho de 25 anos, filho, na idade que eu cheguei, 57 anos, e o que Deus tem me dado até hoje, eu não me preocupo muito com algumas coisas, entre elas o que fulano de tal vai pensar sobre a atitude que eu estou tomando, porque depois de um tempo eu não tenho que provar nada. Os funcionários já me conhecem há alguns anos. Ele é só mais um que chegou. Eu não tenho que provar. E se ele tem se tem um pensamento contrário, e está falando o contrário do que eu sou, eu não estou muito preocupado com isso. Meu filho parou um instante e falou assim: pai, isso faz muita lógica. Isso tem muita lógica, faz muito sentido. E ele me contou um episódio que ele viveu naquela semana com a sua esposa. A gente tem uma caminhonete, ela está com ele, e eles foram dar carona a um casal da igreja,
O casal subiu e quando a menina foi subir, a caminhonete é muito grande, é mais alta, a menina quase caiu. E aí quando ela quase caiu, ela falou assim: eu quase caí, estou gorda, estou pesada. Aí meu filho falou assim: não, você não está gorda e pesada, é a caminhonete que é alta. Ele é 1 ano e meio casado, a mulher ficou logo com ciúme, não é verdade? O que você quis dizer com aquela fala? Você estava elogiando? Queria dizer que ela estava magrinha? E ele falou assim: isso faz muito sentido, porque depois de 30 anos, se o senhor fizer um comentário desse, é só mais uma fala, porque a minha mãe me conhece. Mas eu estou no meu 1º ano de casamento, eu tenho que conquistar a minha esposa e mostrar para ela que os meus olhos são só para ela. Então é uma fala que não cabe mais na minha boca daqui para frente. Ainda que ela não tenha o segundo sentido. Você entende o que eu estou falando aqui, irmãos? Crescer vai fazer com que as pessoas confiem mais em você. Crescer vai fazer com que as pessoas possam andar com você mais segura do seu lado, possam acreditar mais em você. Eu estou falando de crescimento nessa noite. Alguém pode dizer assim: eu não quero crescer. É irresponsabilidade, porque eu estou dizendo que quem não cresce não é fiel a Deus, não é fiel à sua esposa, não é fiel à sua família, aos seus filhos, à sociedade, ao reino de Deus. Então vinde, eu estou aqui para chamar vocês nessa noite a continuar buscando um crescimento em Deus. Belfor Roxo vai ganhar com o crescimento da Vinde, a sua empresa vai ganhar com o seu crescimento, a sua família vai ganhar com o seu crescimento, e não há limite. Deus não estabeleceu uma tampa, os céus estão abertos para que nós possamos crescer e multiplicar nesse lugar, porque esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Davi, quando foi pastorear aqueles 400 homens marginais vivendo na floresta, eram 400 criminosos. Davi transformou aqueles homens em 400 valentes, guerreiros de guerra. Uma águia, irmãos, criada em um galinheiro, ela vai até desaprender como voa, ela vai começar a ciscar e andar de cabeça baixa. Você precisa escolher os ambientes que você frequenta. Você precisa escolher os ambientes onde pessoas que vão te dar as pessoas que você vai conviver com elas. Quem não conhece aqui Tarzan? Essa geração nova, né? Mas a nossa geração mais antiga conhece Tarzan, de tanto andar com os macacos. Depois ele andava também iguais os macacos, pulando de galho em galho, corcunda, comendo do mesmo alimento. Quando nós escolhemos, irmãos, os ambientes que nós estamos andando, nós crescemos e desenvolvemos, porque esses ambientes têm o poder de nos inspirar. Essas falas têm o poder de nos ativar. O que nós vemos essas pessoas fazer tem o poder de nos desejar fazer o mesmo que eles estão fazendo. Essa semana recebi uma mensagem do pastor Natanael, e ele agradecia, porque em 2014 eu decidi carregá-lo para ver o que eu estava indo ver. E é verdade. Em 2014 eu estava indo para Belo Horizonte, Igreja Batista Central BH, Paulo Mazzoni. E quando eu fui da primeira vez, mas na segunda vez, quando eu fui fazer o DNA 1, eu falei: Nata, estou indo ver um movimento que Deus está fazendo numa igreja que pode nos inspirar muito dentro da Wesleyana, porque a história dela é essa e essa. Nata falou assim: vamos lá. Foi comigo, viu o que eu estava vendo, andamos juntos nos mesmos passos. E olha, você pode dizer que é coincidência, mas eu vou dizer que o mesmo nível que a Vinde está, que a igreja Suruí está, que a Central de Petrópolis está, a igreja Central de Mantiqueira está, porque o ambiente que nós frequentamos são os mesmos ambientes, e eles estão gerando em nós crescimento exponencial, para que nós possamos desejar e acreditar coisas maiores. Você já parou para pensar que se o pastor de vocês se limitasse, irmãos, a andar com alguns pastores da Baixada, que não acreditam na Baixada, que olha só para a violência, para o índice de crescimento baixo, para a insegurança, para a saúde, para a educação. Já pensou, querido, o tipo de pastores que vocês teriam? Será que é esse discurso e a pregação que vocês têm ouvido?
que nós, na verdade, estamos lutando contra gigantes invencíveis, que a condição da região onde vocês estão é essa mesma condição. Irmãos, disse ao Guilherme agora descendo a serra, não são os lugares que nos fazem, somos nós que fazemos os lugares, irmãos. Nós precisamos acreditar nisso. E eu falo isso com muita liberdade, que eu fui pastor de uma igreja na Baixada, em Xerém. Subi a serra e hoje estou pastoreando em Petrópolis. Nunca acreditei que é o lugar que vai determinar o meu crescimento, querido. Fui pastor no Nordeste, em Recife, 8 anos, uma congregação de 22 membros. Eu estou aqui para dizer a você daquilo que eu experimentei na minha vida. Eu sempre acreditei que eu sou a resposta para o crescimento de onde eu estou colocando a planta dos meus pés, e não o contrário. Esse lugar é a resposta para o meu crescimento. Deus te plantou nesse lugar, Deus te colocou nessa cidade, Deus te deu um endereço, porque Ele queria expandir esse lugar, Ele queria crescer esse lugar, Ele queria multiplicar as suas bênçãos nesse lugar, e por isso o ambiente que você frequenta vai fazer com que você aumente a sua capacidade. Ande com pessoas que estão fazendo coisas grandes, irmãos. Amém? Quem está me entendendo nessa noite, diga amém. Faz sentido para você, meu irmão? Faz sentido isso para você? Então faça uma pergunta: com quem você está andando, querido? Quem são as suas companhias? Eu não estou mandando você afastar de ninguém. Eu estou mandando você ser seletivo com as pessoas, intencionais. Porque essa pessoa que você anda, se ela é inferior a você, Deus te colocou para você esticar essa pessoa, puxar ela para outro nível, trazer ela para o passo desse rebanho que está caminhando para coisas maiores que Deus tem reservado para a sua vida. Em segundo lugar, irmãos, pessoas que querem aumentar a sua capacidade deve ter iniciativa, ousadia. Esses dois elementos são agentes de multiplicação, de quem quer aumentar a sua capacidade. Ousadia, iniciativa. O texto diz que aquele que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar. Ele não esperou o outro dia, ele não esperou a condição favorável, ele não esperou os números da bolsa, ele não olhou para a cotação do dólar, ele não olhou para a economia, não, ele saiu imediatamente a negociar aquilo que recebeu. Se você não pegar essa semente que você está recebendo nesses dias e lançar ela sobre a terra e regar, trabalhar essa semente, imediatamente, provavelmente os pássaros virão e comerão essa semente, e ela não frutificará na sua vida. Se você não ousar sair de um ambiente como esse, que está dando a você o caminho para o crescimento, e colocar em prática ainda hoje, quando você chegar em casa, sendo um marido melhor, sendo um pai melhor, um funcionário amanhã melhor, um empresário melhor amanhã, provavelmente você perdeu a oportunidade de viver coisas grandes. Tenha iniciativa, seja ousado, não busque a condição favorável, porque Deus estabeleceu esse tempo para o seu crescimento, querido. Eu não acredito que o pastor Maxwell começou essa jornada com vocês pensando no crescimento da instituição Vinde, no crescimento dele, porque tudo que eu estou vendo é um pastor mais preocupado. Tudo que eu vejo é um pastor que cada vez mais está ocupado com as coisas de uma comunidade. Ele poderia dizer: tá bom, vamos esperar agora mais um ano, a gente já comprou muito, vamos dar um tempo agora. Mas quando ele começa, eu acredito que é os céus trazendo sobre vocês um ambiente de distribuição de talento e dizendo a cada um de vocês: vá, negocie, ative aí a sua vida para o crescimento, vai, não há limite, há um ambiente favorável para você, há um crescimento para que cada um possa alcançar. E nós precisamos ser ousados, irmãos. Nós precisamos ser ousados, intrépidos, naquilo que Deus nos condicionou a ver. Hoje também escutei mais uma daquelas pérolas dinâmicas. Michael Murdock, Miles Moro, estava dizendo que o maior dom que Deus nos deu não foi a vista, essa capacidade de ver com os nossos olhos.
Esse não foi o maior dom que Deus nos deu. O maior dom que Deus nos deu foi a capacidade de ter visão. E visão e vista são duas coisas diferentes, porque a vista vê aquilo que é, mas a visão vê aquilo que ainda está para acontecer. Você entende, meu querido irmão? E é por isso que nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo, porque o que nós estamos vendo já é, pô. Mas nós andamos por aquilo que nós acreditamos, e fé e visão é a mesma coisa, porque fé é você acreditar nas coisas que não existem, mas já são. Visão é um retrato do futuro, que você não está vendo com as suas vistas, mas já está diante dos seus olhos, já é um quadro pendurado na parede da sua vida, que aponta para onde você está indo, querido. Deus está nos chamando a ser ousado e ter mais do que uma vista. Deus está nos chamando a ter uma visão do futuro que Ele tem reservado para cada um de nós. Esse servo que enterrou seu talento, ele viu só o que ele recebeu, um talento, e fez um juízo do seu senhor que nem real era, nem verdadeiro era. Um talento foi o que ele viu. Os outros, o que recebeu 2 e 5, ele viu uma oportunidade de crescimento, de começar um bom negócio, de crescer na sua capacidade. E eles saíram imediatamente e foram negociar aquilo que eles receberam. Aquilo que você tem hoje na mão, você está vendo como um limite para a sua vida, ou você está vendo uma oportunidade, um negócio de crescimento? Eu não sei se o Tiago está aí, mas nós vivemos uma experiência maravilhosa com um servo aqui da Vinde, o Tiago. Um dia de domingo eu estava no culto, eu tenho 2 cultos no domingo de manhã e às vezes não consigo atender. O Maxwell me ligando, perguntei se era urgente e ele falou, não, pode ser depois. Depois ele me passou a mensagem, contou o que aconteceu de manhã e falou que queria que você recebesse aí na pousada um líder parceiro da Vinde. Oi? É o Felipe, não é Tiago não, Felipe. E o Felipe, eu queria que você recebesse. Eu falei, não, pode ir, eu não estou lá, mas meu filho vai receber. Diga aí, né, se está indo com o filho. Ele foi para lá. E na segunda-feira, eu tenho ido muito pouco à pousada. Na segunda-feira eu fui de manhã lá, vi a sua esposa, como é que ela chama mesmo? A Dani, que amor a Dani. Está aí a Dani, tá não? A Dani aqui, a Dani está aqui na minha frente. Que amor é a Dani, né? A Dani sentada na mesa, tomando café com seus filhos. Os meninos depois saíram para brincar. Perguntei pelo Felipe e ela disse, está no quarto. Depois ele veio, eu já tinha tomado café, sentei um pouco na mesa e na mesa ele deu uma crise de ansiedade. Ele foi perdendo o ar, suas mãos foram suando, ele foi deitando na cadeira, assustado. E a Dani, apavorada com aquele quadro, eu peguei na mão dele, comecei a ministrar, repreender aquele momento, trazer cura para aquele ambiente. E passou aquele momento de crise, ele voltou para o seu quarto, ainda à tarde ele ficou mal. No outro dia, eu voltei lá, vou tomar um café de novo com o Felipe, com a Dani, seus filhos, sentei na mesa, e quando eu estava na mesa, não sei se a Dani percebeu, ele disse, parece que está voltando, pastor. Parece que eu vou entrar em crise de novo. Falei, você não vai entrar em crise nenhuma, porque Deus te curou ontem. Essa crise já não está mais sobre a sua vida hoje. E naquilo ali Deus curou o Felipe, irmãos. Voltei à noite e ele estava melhor. No outro dia ele já estava completamente curado e dizendo, eu já estou pronto para voltar, só estou esperando o pastor Maxwell me liberar, porque ele falou que só posso sair daqui quando ele me liberar. Falei, vai ficando. Ficou debaixo do cuidado nosso na quarta, na quinta, na sexta, participando de churrasco, almoço, na mesa conosco. E quando foi no domingo, ele ainda disse, o pastor ainda não me liberou. E ele foi ficando lá. E quando foi na segunda-feira, ele voltou restaurado. Eu estou contando essa história porque eu quero dizer a você, se você não tiver ousadia para determinar que aquilo que hoje está querendo voltar na sua vida é uma maldição do passado, essa maldição vai te continuar sobre a sua vida, ela vai te perseguir. Mas se você tiver ousadia para dizer, eu tenho 5 talentos em minhas mãos, nesses 5 talentos está a minha resposta para a cura, nesses 5 talentos está a minha resposta para o crescimento, para a minha multiplicação. Se você olhar e dizer assim, é a medida que eu tenho, e que o que eu tenho eu não posso fazer muito, eu vou enterrar, você vai
vai ser lançado para fora do reino de Deus, querido. Mas se você ousar dizer, os 2 talentos que Deus me deu, vai ser um grande negócio nas minhas mãos, eu vou exercer um grande ministério, você vai ouvir da boca do Pai: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Entre para o gozo do meu Pai, porque o Senhor Deus te colocou instrumento de libertação nas suas mãos. O reino de Deus não é para os covardes, irmãos. O ambiente que Deus nos colocou para guerrear não são para os medrosos. Você precisa ser ousado, você precisa ter iniciativa, você precisa acreditar que aquele que lhe chamou, Ele é fiel para lhe capacitar em tudo e em todas as coisas que Ele confiou em suas mãos. Esses 2 elementos têm feito diferença na minha vida: ousadia e iniciativa. Eu não espero que ninguém me dê ordem mais, irmãos. Eu cumpro o chamado que Deus colocou em minhas mãos e dou passos que o Senhor Jesus Cristo tem me chamado para dar. Talvez você esteja esperando alguém te mandar ir, alguém fazer. Talvez hoje você faça só aquilo que você recebe para fazer. Talvez hoje você faça só aquilo que a sua carteira foi assinada para que você faça. Talvez aqui você exerça só aquilo que chamaram você para fazer. Não é o que Deus espera de você. Deus espera que você aumente aquilo quem você é hoje, aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Eu olho para a vida desses 2 homens, 5 e 2 talentos, eu vejo sede de crescimento, irmãos. Eu vejo neles sede de multiplicação, eu vejo neles paixão, eles são ousados, eles querem multiplicar aquilo que eles receberam. Eu olho para a vida desses homens e vejo que eles estão dispostos a negociar. Essa palavra negociar, ela vem de 2 palavras gregas: negar o ócio. É isso que significa negociar. Eles saíram e eles negaram o ócio. Eles saíram a trabalhar, tiveram iniciativas que projetaram eles para o futuro. E em terceiro lugar, se você quer aumentar a sua capacidade, aumente observando quem está colhendo resultados, irmãos. Para onde você está olhando? Quem você está ouvindo? Ano passado Deus nos deu um tema: coisas maiores. E numa manhã com Deus, Deus claramente falou comigo: você vai ter que se tornar maior. Quer viver coisas maiores? Você vai ter que se tornar maior. Não são as pessoas que você pastoreia, lidera ou discipula. Não são os recursos que estão em suas mãos que vão se tornar maior. Se você quiser coisas maiores, é você que precisa crescer, é você que precisa se tornar maior. E nós só conseguimos aumentar a nossa capacidade quando nós olhamos para aqueles que estão colhendo resultados, irmãos. Para onde você está olhando hoje, irmãos? É para o jornal de ontem à noite, que só mostra a insegurança, o caos, os corruptos e ladrões dessa nação? Quem é que você está olhando hoje, irmãos? É para esse cunhado fracassado que você tem, beberrão, infiel, e que você olha e até pensa que ele está sendo próspero e feliz? É para quem que você está olhando, querido? É para essa pessoa que trabalha ao seu lado, que ao invés de fazer aquilo que ela deveria fazer, ela está sempre dando nó. É um famoso morcego dentro do lugar que ele trabalha. Conhece morcego? Tem essa expressão ainda? Morcego tem, não? Quem sabe o que é isso aí? Morcego aí, sabe? É para essas pessoas que você está olhando, querido. Esses que trabalham 6 meses e ficam 4 recebendo seguro-desemprego. É esses que entram e saem, não deixam uma marca, não muda nada, não são relevantes em nada. São esses que nós vamos olhar. Não, nós precisamos olhar para esses que estão multiplicando. Nós precisamos, como esses 2 homens dessa parábola de 2 e 5 talentos, olhar quem está tendo resultado. É para lá que eu estou indo. Alguém pode olhar para nós e dizer: está muito bom, pastor, chegamos a um lugar que nós nem sonhávamos. Beleza, meu irmão, mas eu estou olhando para coisas maiores, eu estou olhando para quem tem mais resultados. Eu estava dando aula ontem no seminário, e um aluno, ele vem com uma conversa que toda igreja, em um determinado momento, atinge um platô.
E num discurso dentro de uma estrutura denominacional, ele disse que e o que nós vamos fazer quando numa localidade essa igreja ela for multigeracional, pratica os encontros, o retiro do coração abrasado, é organizado em pequenos grupos e atuam com ministérios fortes, e aquela localidade já estiver vivendo tudo isso e ela atingiu um platô, o que nós vamos fazer? Eu disse para ele, em primeiro lugar, nós estamos muito longe de atingir esse platô, porque eu estou olhando para igrejas, irmãos, que elas conseguiram chegar, como a igreja de Elim em El Salvador, 120 mil membros em um país que estava em plena guerra. Eu disse para ele, o que você chama de platô? É a igreja do pastor Paul Yang-Shu, lá na Coreia do Sul, que chegou a ter 1 milhão de membros em sua igreja. O que você chama de platô? É a igreja do Ket Luna, lá no Equador, que chegou a ter, que tem hoje 40 mil membros, vários cultos no domingo. É para lá que eu estou olhando. Eu não estou olhando para aquela igreja do meu bairro, querido, que chegou a um platô, se estagnou em determinado lugar. Eu estou olhando se Deus fez em El Salvador, se Deus fez no Equador, se Deus fez nos Estados Unidos, se Deus está fazendo na África, Deus vai fazer em Petrópolis, Deus vai fazer em Belfort Roxo. Não há limites para o lugar que Deus está nos levando. É para lá que eu estou olhando, querido. É para lá que eu estou olhando. Para aqueles que estão colhendo resultados extraordinários. Eu fui chamado para ministrar numa igreja, uma denominação em Curitiba agora, recentemente, há uns 2 meses atrás. A igreja, irmãos, é uma denominação que tem 7 igrejas em Curitiba. Dessas 7 igrejas, nenhuma delas tem mais do que 50 membros. Essa igreja tem mais de 40 anos de existência. O pastor presidente dela é pai de um grande amigo meu, e esse amigo meu é da Sociedade Bíblica do Brasil, lá em Barueri, em São Paulo, e ele me ligou e falou, rapaz, te preparar, a denominação precisa passar por uma revitalização, e eu queria muito que você fosse lá para falar para os obreiros do meu pai, e ele fez uma reunião no final de semana, foi eu e a Neide lá, e eu falei uma tarde inteira, e quando eu terminei no final, aí a minha esposa chegou com um casal de amigos que estavam comigo, eles chegaram de um determinado lugar, e aí aquele pastor presidente levantou e disse, está aqui nossos irmãos que estão nos visitando, a esposa do pastor Aguinaldo, o casal, falou o nome deles, vamos saudá-los do jeito que nós saudamos. Como é que nós saudamos? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Essa igreja ama vocês. Aí eu falei, Senhor Deus, se eu tiver vindo aqui por isso, eu perdi o meu tempo nesse lugar. Eles não querem olhar para os modelos que estão dando certo no Brasil. Mas naquele final de semana, nós chegamos no aeroporto 9h30 da manhã, almoçamos com um pastor amigo nosso, e 2h30 nós fomos recebidos na comunidade Vida Plena de São José dos Pinhais, em Curitiba, a maior igreja de São José dos Pinhais. Um amigo meu me ligou para o pastor Márcio, falou, pastor Márcio, tem um pastor amigo nosso, está indo para aí, eu queria que o senhor recebesse. Pastor Márcio gentilmente me ligou e disse, pode vir, manda ele vir, eu vou preparar um café. E quando nós chegamos lá, irmãos, uma big de uma igreja, 1.800 lugares, um complexo lindo e maravilhoso, uma igreja que a excelência chegou e parou naquele lugar. Quando nós chegamos, já tinha uma pessoa nos esperando no estacionamento da igreja, para indicar onde nós íamos estacionar o nosso carro. A recepcionista já sabia que nós íamos chegar, nos levou até a sala do pastor. A sala do pastor já estava preparado com kit de entrega por primeira vez, manual do retiro que eles fazem, a estrutura de geração que eles trabalham, estava tudo organizado em cima da mesa. Ele andou, mostrou toda a igreja para nós. Nós passamos do lado de um barracão grande, talvez um pouco menor do que esse, de madeira mesmo. As paredes eram de madeira, só a cobertura que era de telha, que eu não me lembro o que era. E eu disse, por que esse barracão de madeira num complexo tão moderno que tem? Ele falou, pastor, é porque foi aqui que a igreja começou. A igreja começou nesse lugar, debaixo de um movimento
Nós só existimos lá naquele prédio porque a igreja começou aqui. E nós conservamos ela porque nós temos um slogan: o nosso coração sempre será de madeira, mas a nossa visão sempre será de um prédio, de um complexo que abraça as pessoas. Ele nos mostrou todas as igrejas. Eu fui lá assim para ministrar para um grupo de pastores. Passei uma tarde, poderia dizer, perdi o meu final de semana nesse lugar. Mas o maior legado que eu recebi ali é olhar quem estava colhendo o resultado, como ele fazia. Eu fiz perguntas, nós entramos em salas, nós tiramos tudo o que nós podíamos. Querido, eu estou aqui para dizer a você: se você quer crescer, olhe para aqueles que estão tendo resultado, sugue essas pessoas. Não tenha limite de acreditar que essas pessoas têm uma unção de Deus sobre a vida dela, de multiplicação, de resultado. Não tenha medo de reconhecer que essa pessoa pode te ajudar a sair do lugar que você está, chegar no ambiente que Deus tem reservado para você. É assim que Deus vai aumentar a sua capacidade. E para encerrar nessa noite, meu irmão, eu quero dizer a você: há uma recompensa, não na capacidade, mas na multiplicação. A nossa recompensa não está na nossa capacidade, mas na nossa multiplicação. Deixa eu explicar, Max. Alguém nessa noite pode dizer assim: eu sou um agraciado de Deus, eu recebi muito de Deus. Deus me recompensou de uma maneira maravilhosa e Ele me deu muito. E eu vou dizer que a sua recompensa não é no que você tem hoje. A recompensa está na sua multiplicação. Aqueles homens não foram recompensados segundo a sua capacidade, porque senão o que tinha recebido um talento não tinha ficado de fora do plano de Deus. Então a recompensa não está na capacidade que nós temos, a recompensa está na multiplicação que nós alcançamos. Quando nós nos multiplicamos, quando nós aumentamos a nossa capacidade, nós recebemos a recompensa da multiplicação. Você vai receber 5 talentos, e se você não multiplicar, você vai ser morto e enterrado com esses 5 talentos. Miles Monroe diz que o lugar mais rico da terra são os cemitérios, porque lá tem projetos que nunca foram realizados, mas foram enterrados com quem projetou. Lá tem sonhos que nunca foram alcançados, porque ninguém ousou a buscar a realização desses sonhos, mas eles estão enterrados lá. Lá é o lugar mais rico, mas eu estou aqui para dizer que não é lá que a sua vida vai estar. A sua vida vai estar na eternidade com o Pai, e é lá que está a sua recompensa. Quando você chegar com as suas mãos e dizer a Ele: eu tinha 5, mas agora eu tenho 10. Ele vai dizer: muito bom, servo e fiel. Você não se limitou a viver do que você tinha, mas você multiplicou aquilo que você recebeu. Entra para o gozo do meu Pai. Alguém pode dizer assim: mas tá bom, estou satisfeito já, tenho muito. Mas Deus está olhando para dizer para você assim: miserável, preguiçoso, você precisa aprender a trabalhar com aquilo que eu coloquei em suas mãos. E eu estou aqui para dizer a você: esse não é o nosso lugar. O nosso lugar é o lugar daqueles que multiplicam aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Quem está preparado para esse crescimento, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, amém. Vem cá, Vitor, vamos cantar uma canção aqui, amém. Os irmãos sabem que a primeira vez que o pastor Maxwell foi ministrar lá na igreja que eu era pastor, foi por causa do Vitor, amém. Ele tem uma dívida com você, cara. Ele tem uma dívida com você, Vitor, amém. Hã? Não pagou essa dívida, não? Que maravilha, cara. Eu fui ministrar na igreja do pastor Newton Júnior. Veja, irmãos, vocês têm um pastor que vocês podem olhar para ele. Eu fui ministrar na igreja do pastor Newton Júnior. Era uma terça-feira. Eu acho que não tinha mais do que 30 pessoas lá. Não tinha mais do que 30 pessoas naquele dia. Pastor Newton Júnior, um amigo, um filho do coração. E naquela noite, quando eu terminei de pregar, o pastor Maxwell saiu do seu lugar e ajoelhou no altar. Eu não sabia quem era ele. Eu não sabia. Nunca tinha o visto, não conhecia. Depois da minha mensagem, ele saiu e veio até o altar,
ajoelhou e debruçou. Eu nem vi o rosto dele, só vi a cabeça e as costas dele, ajoelhado e debruçado sobre o altar. Eu fui lá e pus as mãos sobre a vida dele. E depois de um tempo ele falou para mim: pastor, eu quero viver isso, pastor. E nós começamos a andar juntos. Hoje nós chegamos, ele estava olhando ali o Glauope, né, os pré-adolescentes. E eu disse para ele: quanto tempo tem que você saiu daqui? Ele falou: 2 anos só. Há 2 anos atrás, nós saímos de lá e viemos para cá. Meu irmão, olhe para o crescimento dessa igreja. Você acha que isso tem a ver mesmo com a instituição? Ou isso tem a ver com você e com o plano de Deus para a sua vida nesse lugar? O que Deus fez nesses 2 anos aqui é extraordinário, queridos. Nós hoje temos, segundo o GKPN, 7 milhões de denominações no mundo. Dos 7 milhões, 4 milhões estão estagnadas. Denominações que não crescem, seus indicadores não sobem, os números estão parados. Dos 7 milhões, 2 milhões de denominações estão decrescendo, estão perdendo membros, os números estão diminuindo. Agora só 1 milhão em 7 milhões estão crescendo, estão multiplicando. A Vinde está entre essas igrejas de 1 milhão que estão crescendo. 6 igrejas ao redor de nós está decrescendo ou estagnada, mas essa igreja está crescendo. Agora isso aqui não é um crescimento de um prédio. Isso aqui não é um crescimento de um prédio. Isso aqui não é um crescimento de uma conta bancária. Isso aqui não é um crescimento territorial. Isso aqui é um crescimento de pessoas capacitadas por Deus, que estão crescendo na sua visão e na sua medida que Deus vai derramar sobre esse lugar em nome do Senhor Jesus Cristo. Esses dias vocês estão sendo chamados a fazer parte de uma nova geração, que estão olhando e estão dizendo: não, ainda não é a colheita. Eu estava aqui no dia, irmãos, da finalização do Por uma Vida Sem Medida. Estão olhando e dizendo: não, isso aqui não é a colheita ainda. Estão olhando para uma semente e está dizendo: tem uma floresta dentro da semente, tem um campo que está nascendo. Essa igreja não é esse homem que recebeu um talento e está dizendo: não, eu vou enterrar, é valioso demais, eu não quero perder, eu vou proteger. Não, essa igreja não é essa igreja. Essa igreja é essa igreja que está olhando e está dizendo: é apenas a semente, é apenas o início, é apenas o que Deus está nos dando para ser multiplicado nesse lugar. E se você acreditar nisso, querido, daqui a 30 anos você vai estar no lugar que eu estou e você vai estar dizendo: eu cresci muito nesse lugar. Amém? A minha esposa ganhou um novo marido, as pessoas que convivem comigo têm uma outra pessoa ao seu lado, porque eu cresci muito nesse lugar. Eu era apenas uma semente, mas eu me tornei uma árvore, produzo muitos frutos e acolho muitas pessoas debaixo das minhas copas. Quem quer isso aí? Diga amém.